Aleluia. Queria compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor tem ministrado há alguns dias no meu coração. E o tema dessa palavra é cicatrizes. Cicatrizes. Essa palavra Deus começou a falar comigo numa conversa, num diálogo que eu estava tendo com as minhas filhas. Não sei quantos conhecem, né? Mas eu tenho uma de 9 e uma de 12. E nós estávamos conversando e eu estava contando para elas que a minha perna, eu estava mostrando para elas que a minha perna é toda marcada de cicatrizes. Todinha, eu tenho várias cicatrizes na perna. Mas não são cicatrizes, irmãos, pequenininhas. São cicatrizes mesmo, funda, machucados que infeccionaram quando eu era criança. Várias cicatrizes. E eu estava falando para elas que eu não me arrependo de nenhuma cicatriz que eu tenho na perna. Agora que eu sou adulta, não é muito bonito, a perna toda marcada, não é verdade? Mas eu falei para elas, sabe de uma coisa? As minhas cicatrizes contam a minha história. Coisas que eu vivi na minha infância. Eu subi em árvores. Eu andei de patins e caí, me esborrachei. Eu corria na rua. Eu jogava taco. E como vocês podem perceber, eu acho que não era uma criança muito comportada, né? Porque eu vivia me esborrachando e me machucando. E os machucados infeccionavam. E geravam cicatrizes. Mas a cicatriz, A cicatriz é uma resposta do organismo a um trauma ou a uma lesão. Há um trauma que você viveu, há um trauma que eu vivi, algo que a gente passou. Algo que faz parte de quem nós somos hoje, da história que nós vivemos. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre as cicatrizes que nós carregamos. Não só no nosso corpo, mas na nossa alma, no nosso espírito. Machucados que nós sofremos durante a vida. Situações que nós vivemos na nossa história, que muitas vezes se tornam cicatrizes. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 6. Amém? Ele diz assim, olha, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Nisso vocês exultam, né? Embora seja necessário vocês serem contristados por várias tribulações. Existe uma palavra em Isaías que diz que Deus nos prova no fogo. Nós passamos por aflições, por situações difíceis. Jesus Cristo disse assim, neste mundo vocês tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós já passamos e vamos passar por muitas situações difíceis. Jesus, quando deu a vida e se entregou por nós, Ele nunca disse que seria fácil. Ele falou que nós teríamos que viver neste mundo e que nós passaríamos por tribulações e dificuldades, mesmo sendo cristãos, mesmo estando na igreja. Ele nos alertou de tudo isso. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida,
na sua história, na minha vida, na minha história, é como nós lidamos com as cicatrizes, como nós lidamos com as feridas, como que nós lidamos com a situação difícil. Lembra? Em Isaías diz que nós seremos provados como o ouro é provado pelo fogo. E quando nós formos provados como ouro, qual vai ser a nossa resposta diante da provação? Diante do dia difícil? Qual vai ser a nossa resposta diante das feridas que nós carregamos, das cicatrizes que nós carregamos, às vezes lá da nossa infância? Como eu vou lidar com essas cicatrizes? Lá em Êxodo, vamos abrir em Êxodo 15? Êxodo 15. É inevitável que nós passamos por processos. Existem processos da nossa vida que são inevitáveis, que a gente vai ter que passar. Existem situações que nós já vivemos e algumas que nós vamos viver que nós vamos ter que passar por elas. E Deus está só sondando como está o nosso coração diante da adversidade. Em Êxodo 15, 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Veja bem, o povo de Israel viveu quanto tempo como escravo no Egito, quem sabe? Quantos anos? 400, mais de 400 anos como escravo no Egito. Essa geração aqui, que Moisés tirou e passou o Mar Vermelho, e atravessou o Mar Vermelho andando, essa geração é uma geração que nasceu escravo. Não sabia ser outra coisa, irmãos. Não sabia ser livre. A identidade deles era a identidade da escravatura. Eles nasceram escravos. Você nasceu aqui no Brasil, não é? Se pegar você hoje e colocar você para viver lá na China, você vai conseguir se adaptar à cultura com facilidade? Outra língua, outra comida, não é? Uma cultura completamente diferente. Foi isso que aconteceu com Israel. Eles eram acostumados, eles achavam que a identidade deles era ser escravos. Mas Deus está falando assim para eles: Israel, atenta aos meus estatutos, presta atenção nos meus mandamentos, obedece a minha palavra, porque Israel, vocês têm uma identidade que não é escravo. A sua identidade é descendência dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Foram homens escolhidos por Deus para Deus fazer uma grande nação. Tanto é que a nação de Israel existe até hoje. Esses homens foram escolhidos por Deus para formar uma nação. E Deus estava falando: Israel, vocês não são escravos. Vocês são descendência de reis e sacerdotes. Vocês são
descendentes dos patriarcas. Mas as feridas que Israel carregava, as dores que Israel carregava da época lá do Egito, da sua escravatura, falou mais alto. E ao invés de Israel crer no Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que jogou praga no Egito para libertá-los, que deu sinais, fez sinais e maravilhas. Eles andavam com uma nuvem em cima deles durante o dia e se tornava uma coluna de fogo durante a noite. Eles estavam vendo o sobrenatural de Deus. Mas o que eles fizeram? Murmuraram. Murmuraram. Eles não permitiram que Deus curasse as suas feridas. Aqui, eles tinham acabado de sair do Egito. Deus veio avisando eles. Depois, se você continuar a história em Êxodo, Deus avisou várias vezes, eles murmuraram várias vezes, eles se desviaram dos estatutos. Deus permitiu que a geração inteira que saiu do Egito morresse para não entrar na terra prometida. Um caminho que duraria 2 anos, durou 40 no deserto. Até que a geração inteira fosse trocada e as crianças, os jovens, adentrassem a terra prometida. Entrassem na terra prometida. Veja bem, sabe por quê? Eles murmuraram, eles lamberam as feridas. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos machucados, feridos, com marcas da escravatura. E ao invés de nós crermos no Deus Todo-Poderoso, o libertador, obedecer às suas ordenanças, os seus mandamentos, sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós lambemos as feridas e não deixamos Deus nos purificar. Não deixamos Deus nos curar. E Ele fala, Israel, se você ouvir minha palavra, se você obedecer, eu não vou mandar as pragas que eu mandei sobre o Egito. Eu vou curar vocês. Deus estava falando, fazendo algo muito maior por Israel. Deus queria curar a alma de Israel, as feridas que eles sofreram. Mas Israel estava tão impregnado naquela época dessas feridas, tão machucado, tão se lamentando pelas feridas. Sabe o que Israel fez? O povo chegou a falar, em dado momento, que queria voltar para as batatas e as cebolas do Egito. Ele estava preso. Israel não tinha identidade. Deus teve que renovar a nação inteira, construir uma nova identidade para que Israel passasse de fase, entrasse na terra prometida. Sabe videogame? Você tem que passar de fase, não é? Quem já viu videogame de criança? É assim, né? Vai passando de fase, passando de fase, passando de fase. Cada fase é mais difícil, mas você conquista algo mais. É assim. Para Israel passar de fase, para você passar de fase na sua vida, para eu passar de fase na minha vida, para eu adquirir crescimento, para eu prosseguir, eu preciso deixar que Deus cure as minhas feridas. E como que Deus vai curar as minhas feridas? Através da palavra dele. Através da obediência. Quando eu obedeço os estatutos, quando eu cumpro, quando eu olho para Ele, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sei qual a minha identidade. E aí tudo que foi pecado, sujeira, tudo aquilo que me machucou fica para trás. E eu começo algo novo, uma nova fase. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar de um exemplo de alguém que lidou com essas feridas na Bíblia. 1 Samuel 17. Um homem muito conhecido também. Amém? 1 Samuel 17.
17 e 17, diz assim: Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Amém. 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Ele estava desafiando o exército de Israel para batalhar com ele, porque ele era um gigante, né? Aí no 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar este filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Irmãos, Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele ficava cuidando das ovelhas do seu pai. A essa altura, Samuel, profeta, tinha ido até a casa de Jessé, porque Deus falou que era para ele ir lá e ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel, que se tornaria rei de Israel, esse filho de Jessé. E quando chegou lá, o próprio Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Menos Davi. E aí, quando acabaram-se os filhos, Samuel falou, mas não tem mais nenhum, porque não é nenhum deste. E aí, Jessé falou, tem um que está lá apacentando o rebanho. Está lá, Davi, lá apacentando. Os irmãos estavam na guerra. Ele estava onde? Apacentando, porque ele era desacreditado. Não acreditavam nele. Os próprios irmãos não acreditavam nele. A família, o pai. Era para Davi estar afundado em baixa autoestima, falando assim, quem sou eu? Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Era para Davi estar amargurado nas suas feridas, irmãos. Quando nós escolhemos lidar com as feridas em murmuração, sabe o que a gente vira? A gente se torna gente amarga. Igual aquelas águas lá de Êxodo, que nós lemos, as águas eram amargas e Deus transformou em doce, a gente fica amargo. A gente só vê o lado ruim. Todo mundo é ruim, nada é bom. O dia acorda nublado, a gente vive infeliz. Quando nós lidamos com as críticas, com as desventuras, com as feridas, murmurando, reclamando, a gente fica infeliz, irmãos, a gente seca até os ossos. Você não vê beleza em nada.
Você só vê o defeito das pessoas porque você está amargurado, preso nas suas feridas. Ó Deus, por que eu? Por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Irmãos, Davi não ficou olhando e falando assim, porque ele falou, o que esse cara está falando? Ele está desafiando o exército do Deus vivo. Como assim? Ele não olhou para ele e para o que as pessoas pensavam dele, o que a família achava dele, porque ele tinha identidade em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Não importava que ele era baixinho, não importava a estatura, não importava se ele nunca tinha lutado em guerra, ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Ele tinha identidade. E a gente pode ficar se lamentando, reclamando, murmurando, vivendo uma vida amarga. Ou a gente pode fazer como Davi e falar, ei gigante, espera lá. Com quem você está falando? Porque eu sou filho do Deus vivo. E sabe o que chamou minha atenção, irmãos? Que os irmãos de Davi deviam ser difíceis, né? Você viu? Ele deu uma bronca, o mais velho deu uma bronca em Davi. Ele falou, Davi, você é mau. Imagina só o relacionamento. E mesmo sendo tratado assim pelos seus irmãos, a primeira coisa que Davi fez quando chegou no acampamento foi ver se os seus irmãos estavam bem. Davi tinha um coração perdoador, obediente ao Senhor. Se a gente não consegue perdoar, irmãos, as feridas não são curadas. Se a gente não consegue liberar perdão, feridas não cicatrizam, ficam abertas e a gente vive amargo. Porque o fulano me magoou, me machucou, me feriu. A Bíblia fala assim, Jesus diz assim, orai pelos seus inimigos, pelos que vos perseguem. Davi, foi a primeira coisa, foi ver como os irmãos estavam. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. E a gente às vezes fica apegado, irmãos, às vezes tem briga que você viveu há 10, 20 anos atrás. E você está ferido, você está machucado. Você não libera perdão, não deixa Deus tratar essa ferida, Deus curar. Obedeça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz o quê? Para você perdoar. Para você se consertar. Obedece ao Senhor, que as suas feridas vão ser curadas. Que as minhas feridas serão curadas. Amém? E aí, continuando o texto, no 31, diz assim, alguns homens tinham ouvido as palavras de Davi, foram anunciadas a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este teu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão e um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Certamente Saul nesse momento pensou, game over, perdemos a guerra. Está morto. Imagina, ele já tinha baixa estatura. O Golias era um gigante, maior do que o normal. Acho que tem estudos que falam que ele tinha 2,10 metros, não é? Se não me engano. Ele era muito grande e Davi já era baixo, perto dos normais. Pensa só, eu acho que nesse momento Saul falou que está tudo acabado. Acabou. Agora já era. Mas ele falou,
Vá, e que o Senhor esteja com você, né? Na eternidade, amém. Aí o 38. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Irmãos, Davi tinha identidade em Deus, ele sabia que ele era em Deus, ele sabia que ele ia vencer, não pela força do seu braço, mas pelo poder do Senhor, ele tinha fé. E quando colocou a armadura de Saul, ele não sabia nem andar com aquilo. Ele não se encheu de ego e de orgulho e fingiu que era um grande guerreiro. Imagina, a armadura do rei. Não. Ele falou, não, eu não vou com isso não, eu não consigo nem andar. Ele pegou o alforje de pastor. Ele pegou o que ele tinha e em quem ele era. Porque ele sabia que muito maior era o Deus vivo que estava com ele do que qualquer arma ou armadura que ele pudesse levar. Ele tinha identidade. Você está entendendo? Que só quando nós temos identidade em Deus, obediência à palavra, nós conseguimos lidar com as feridas da vida? Senão nós ficamos presos nela, num redemoinho. E aí ele continua aí o texto. O filisteu também, no 41, o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E foi o que aconteceu. Davi derrotou Golias no nome do Senhor. Quando nós temos um gigante à nossa frente, quando nós temos um problema irresolvível, é no braço do Senhor e na força do Senhor que nós resolvemos. Mas para isso precisa ter obediência aos seus estatutos, às suas palavras, a seus mandamentos. Davi pegou todas as feridas dele, pegou tudo aquilo que tinha sido dito sobre ele e fez o quê? Transformou em força e coragem e derrubou aquele gigante. Irmãos, às vezes, nós até deixamos Deus curar as nossas feridas e elas cicatrizam, como a minha perna cicatrizou. Mas você pode passar o resto da vida se queixando da cicatriz e da marca que você viveu. Por que comigo, Deus? Por que comigo, Deus? Ou você pode usar essa cicatriz. Essa cicatriz pode ser um instrumento nas suas mãos. Sabe como? Está lá em Isaías 53, um dos textos mais lindos da Bíblia. E Isaías 53.
Amém? No 4, versículo 4 diz: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Existe um plano de redenção em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele foi morto na cruz, ele foi levado até a cruz. Ele foi esmagado e moído pelas nossas transgressões, para que hoje nós tenhamos vida. Para que hoje nós tenhamos cura, para que a gente seja curado das nossas feridas, para que a gente seja restaurado. Através de Jesus. Vocês lembram que eu comecei falando sobre as cicatrizes que eu tenho na minha perna? Muitas. Nesse dia que eu conversava com as minhas filhas, a Yasmin, minha filha mais nova, ela é bastante agitada. Ela é estabanada. Ela vive com as pernas roxas. Ela bate em tudo. Ela é agitada. Ela, para comer, ela derrama comida. Ela faz tudo assim, agitado. A única coisa que ela faz com calma é a ginástica, que ela compete. É a única coisa que ela tem calma na vida, é a ginástica. O resto, ela assiste TV de cabeça para baixo, irmãos. Ela vira de cabeça para baixo no sofá e assiste TV. Então, ela é muito agitada. E eu fui professora há muitos anos, né? Hoje não leciono mais, mas eu amadureci ouvindo que a gente não pode rotular a criança. Mesmo na igreja, ouvi muitas pregações. Mas é muito difícil quando você é pai e mãe, você não errar, né? É muito difícil. E é difícil não falar para ela que ela é agitada, porque tem vários momentos que a gente tem que repreendê-la. Eu e o André: Yasmin, pelo amor de Deus, calma. Yasmin, não derrama comida. Yasmin, a gente vai ensinando, corrigindo, falando, aquela coisa. Mas tudo aquilo vai entrando na cabecinha dela e ela vai sendo rotulada desse jeito. E por várias vezes eu pensava: Deus, eu tenho que parar de falar assim da Yasmin, porque ela vai se sentir menos, ela pode desenvolver nela uma baixa autoestima, né? De que ela é atrapalhada, de que ela é desastrada. Sabe por quê, irmãos? Porque eu era assim. Exatamente assim. Muito estabanada, muito atrapalhada. Eu bati em tudo. Eu sou cheia de cicatrizes porque eu me machucava, porque eu era muito arteira. Muito agitada e muito desastrada. Eu estava passando aqui, tinha esse corredor desse tamanho, eu conseguia trombar no móvel aqui. Eu estava agora mesmo tomando água e pensando: meu Deus, eu continuo a mesma Carla, porque os irmãos colocam uma garrafinha e um copinho ali para eu ser uma pessoa delicada, né? Para os pastores, os preletores serem pessoas delicadas, colocarem a água no copinho e tomar. Mas eu continuo a mesma estabanada de sempre. Já peguei a garrafa, abri, bebi no gargalo. Não sou muito delicada, só pareço, irmãos, mas não sou muito delicada. Meu marido sabe. Eu sou assim até hoje. E muitas vezes eu via o André chamando a atenção da Yasmin e eu me via ali. Às vezes ele falando com ela: Yasmin, tal. E eu lembrava certinho das pessoas me corrigindo. Ou muitas vezes eu estou corrigindo ela de alguma coisa e eu me via. E eu falava assim: meu Deus, a minha mãe falava assim comigo. Muitas vezes. E nesse dia, irmãos, o Espírito Santo me deu uma graça. Eu falei assim para ela, falei: Yasmin, tá vendo todas essas cicatrizes na perna da mamãe? A mamãe não se arrepende de nenhuma. Essa foi disso, essa foi daquilo, essa foi por isso. A mamãe não se arrepende. Sabe por quê? A mamãe viveu, filha, a mamãe brincou. A mamãe fez muitas coisas. A mamãe foi muito agitada, como você. A mamãe era igualzinha a você.
E olha só, a mamãe cresceu, a mamãe se tornou uma mulher. Você está vendo? Da mesma forma que eu cresci, amadureci, um dia você vai ser uma mulher, e vai ser uma mulher melhor do que eu. E ela falou assim, mãe, eu não tenho cicatrizes na perna, né? Então quer dizer que eu sou mais controlada que a senhora. Eu falei, você é mais controlada que a mamãe. Eu era mais estabanada que você. Então você vai ser melhor do que eu sou. E ela ficou toda feliz. Sabe o que eu fiz, irmãos? Em vez de ficar reclamando das minhas cicatrizes, falando, ai, que perna feia, toda marcada, né? Coisa de mulher, mulher é assim, né? Em vez de me lamentar pelas minhas cicatrizes, eu usei as minhas cicatrizes para curar as feridas da minha filha. Pela graça de Deus e pela unção do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que me conduziu a essa conversa com ela. A mostrar para ela que mesmo ela sendo atrapalhada e estabanada, porque é o jeito dela, ela não vai deixar de ser. Ela vai se tornar uma mulher muito melhor do que eu. Porque as crianças, na cabecinha dela, como eu sou adulta, eu sou perfeita, né? Não faço nada de errado, não cometo acidentes. Eles têm essa imagem da gente enquanto adulto. E ela viu que ela pode ser até melhor do que eu sou. Entende? Quando Deus cura uma ferida sua, você tem 2 caminhos. Ou você se lamenta pelas marcas que ficaram, ou você começa a usar essa cicatriz para curar outras vidas, outras histórias. Sabe quantas pessoas estão passando pelos problemas que você já passou? Sabe quantas vidas estão machucadas e feridas por coisas que você já passou e você superou, porque você conhece essa palavra? Quanta cicatriz sua pode ser munição na mão de Jesus Cristo para curar outras histórias? Eu vou pedir para o louvor subir, por favor. E eu quero encerrar essa palavra em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 24. Aleluia. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditaria. Porque Jesus, quando foi crucificado, ele foi furado no lado. No 26, passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também as suas e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Aqui, Jesus já estava ressurreto, num corpo ressurreto. Ele tinha sido moído pelas nossas transgressões, para nos dar cura, para nos dar libertação. Ele tinha sido moído, mas ele tinha ressuscitado, ele estava em glória e já tinha ressuscitado. Irmãos, mas ele chegou para Tomé e falou, Tomé, põe o seu dedo aqui, olha as minhas mãos. Sabe por quê? Porque Jesus carrega a cicatriz.
de ter se entregado por você e por mim. Você quer passar por essa vida sem ter nenhuma cicatriz, meu irmão? Sem viver nenhuma experiência? Sem se machucar? Até Jesus Cristo, perfeito Filho de Deus, carrega a cicatriz do meu e do seu pecado. Nós vamos ter cicatrizes. Mas Jesus pegou a sua cicatriz e falou: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Jesus pegou a sua cicatriz e usou para curar outras vidas. Amém?